Efésios 2:8 nos diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus, eu me coloco, Pai, vazio diante de Ti. Encha, Pai, meu coração, encha minha boca, para trazer a mensagem que o Senhor quer ministrar no coração de cada um nessa noite, Pai. Senhor, encha os nossos corações, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Arde em nossos corações o desejo por Tua palavra, o desejo por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Nós sabemos que nenhuma das obras que nós fizermos, ela será capaz de conquistar o favor de Deus, para que nós tenhamos a salvação. Nós vimos aqui, em Efésios 2:8. Isso é a graça, é um presente que Ele nos deu. É um presente dado pelo nosso Senhor, mesmo nós não merecendo esse presente. Graça, ela é o favor imerecido de Deus para nós. Favor que nós não merecemos, mas Ele nos dá. E nós sabemos que não são pelas nossas obras que nós conquistamos a salvação. Muitos acham que por muito fazer, por fazer digamos assim, por ajudar as pessoas, por dar uma cesta básica para quem precisa, ou por dar um dinheiro para alguém que pede no semáforo, já está conquistando a sua salvação. Não, isso não é pelas nossas obras, não é por nós. Nós ajudamos as pessoas porque nós somos discípulos de Jesus e nós aprendemos que nós devemos ajudar o nosso próximo, mas não para que nós tenhamos a nossa salvação. A palavra salvação hoje, ela se tornou algo muito minimalista, é como se eu simplesmente viesse à igreja para eu fugir do inferno. E a pergunta que a gente precisa fazer é: para que fomos salvos? Qual a finalidade da nossa salvação? Muitas vezes a gente participa de culto com a mentalidade de querer preservar a nossa salvação. Às vezes a gente faz obras sociais a fim de preservar a nossa salvação, mas isso que a gente está vivendo é um evangelho, baseado em torno de nós mesmos. É como se a gente tivesse abraçado com um pacote que Deus nos deu, e a gente estivesse fazendo de tudo para não perder esse pacote. Eu venho na igreja só para não perder a minha salvação. E se a gente olhasse para a Bíblia e tentasse entender o que é a salvação de acordo com a palavra de Deus? Uma coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela não pode ser interpretada de acordo com as nossas vontades e os nossos desejos. Tá? Ela é a própria palavra que vai interpretar ela mesma. E ela vai nos ensinar o que é a salvação. Quando Paulo fala nesse versículo que a salvação é pela graça, é dom, é presente, a gente se alegra. Mas a Bíblia ela não se reduz somente nesse versículo para explicar o que é salvação. Abre a Bíblia comigo em Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Algumas traduções dizem, deixa eu achar aqui, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim,
no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O mesmo Paulo que escreve Efésios, aquele versículo que nós lemos, ele escreve Filipenses também. E ele começa explicando em Efésios que nós somos salvos através da graça. E aqui ele nos chama a desenvolver a nossa salvação. Mas como assim? O que é desenvolver a nossa salvação? Suponhamos que lá no princípio, quando Deus criou o mundo, quando houve o pecado de Adão e Eva, Ele tivesse simplesmente escolhido esquecer a humanidade. Ele pecou, não quero mais saber deles. Para Ele seria muito mais fácil, porque Ele não teria os nossos problemas. Ele teria muitos problemas a menos do que Ele tem hoje. Mas Ele nos adotou. E quando alguém adota junto tudo, vem toda a carga. Quando um pai adota uma criança, um adulto adota uma criança, ele adota tudo, as coisas boas e as dificuldades, os problemas, enfim. E a salvação de Deus é mais ou menos a mesma coisa. Quando nós somos salvos, nós fomos adotados por Deus. E Deus não nos adota e nos coloca em um quarto, simplesmente para que nós vivamos de maneira desordenada. Ele adota a gente e começa a nos separar. Ele nos adota e chama a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação. Eu vou ler novamente Filipenses 2,12, enfatizando algumas palavras aqui. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua, realiza ou faz em vocês tanto o querer, os desejos e as vontades, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, preservando, cuidando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Existe uma convocação do apóstolo Paulo para nós aqui. E para nós preenchermos o contexto da salvação à luz da palavra, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós vamos ver aqui 2 pontos essenciais para desenvolvermos a nossa salvação. Abre comigo em Romanos 8, 28. Nós vamos ler bastante hoje, mas tem alguns versículos que eu só vou ler aqui, daí vocês não precisam abrir. Se quiser, tudo bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro ponto que a gente vai ver é que para desenvolver a nossa salvação é o ponto da nossa identidade. É o ponto daquilo que nós nos definimos ser. Aqui Deus tem uma fidelidade com a formação de Cristo em nosso caráter. E o apóstolo Paulo começa dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou, em outras versões, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que seria, o que dá substância, o que daria matéria para todas as coisas? O que fala aqui? Às vezes nós colocamos todas as coisas o que eu quero. Por exemplo, ganhar muito dinheiro é todas as coisas cooperar para o meu bem. Às vezes, ter fama e poder coopera para o meu bem. Só que a Bíblia ela não tem essa finalidade com o que nós interpretamos, mas sim com aquilo que Deus disse. E o nosso grande desafio é olhar para a palavra e entender o que significa todas as coisas de Deus para nós.
Nós fomos eleitos e predestinados. Mas para qual finalidade? Nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mas todas as coisas que Paulo está se referindo contribuem para o nosso desenvolvimento como cristãos. Talvez a gente tenha entendido santidade de forma errada. Às vezes entendemos santidade apenas como atos que a gente faz, obras externas, algo que palpável que nós podemos fazer. Nós pensamos que santidade não é roubar, mas ser justo, não é trair, ser fiel, não é xingar, mas ser gentil. Mas de acordo com as Escrituras, santidade vai muito além disso. E Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 1:1, Efésios 1:1, Filipenses 1:1, a mesma coisa. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês na ordem. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Em Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Em Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Nós precisamos entender que a santidade não é simplesmente aquilo que a gente faz, mas é a natureza que foi colocada dentro de nós. Então, de acordo com a palavra de Deus, eu quero trazer a nossa consciência hoje, que você é santo. Nós tínhamos em alguns dos retiros que a gente trabalhava antigamente, tinha uma faixa assim, né, que você não é um pecador lutando para ser santo, mas um santo que luta contra o pecado. Deixa eu explicar para você. Quem conhece aqui, hoje conhece de ouvir falar, né, porque é muito distante de nós, o Príncipe Charles, agora Rei Charles, filho ou marido, não sei, da Rainha Elizabeth, filho, né, neto, não sei, enfim, o que ele fez para ele se tornar um monarca? O que ele precisou fazer para ele se tornar um monarca? Apenas nascer na família real. Ele já se tornou um monarca simplesmente por nascer. E nós, o que nós precisamos fazer para ser santos? Apenas ter nascido de novo, ter aceitado Jesus, sermos filhos de Deus. Porque Deus, Ele é santo, então nós somos santos. Só que nós temos a nossa carne, nós temos a nossa natureza carnal aqui na terra, desde que o pecado entrou na humanidade, né? Mas e às vezes a gente pode estar se perguntando, e aqueles desejos, aquelas vontades que eu tenho, ou aqueles pecados que eu cometo e ninguém vê, ou até aqueles que todo mundo sabe? A grande questão é que por nós não termos nos revestido totalmente da nossa natureza, nós vivemos em constante conflito, em constante choque com a velha natureza. Ou seja, por a gente muitas vezes não entender a nossa verdadeira identidade, a gente conflita com a nossa natureza terrena. Abre comigo em Efésios 4:20. E às vezes a gente está até procurando, né, na parte exterior aquilo que está dentro de nós. E a nossa natureza foi feita santa em Cristo Jesus. Em Efésios 4:20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então a nossa nova natureza, ela já está criada dentro de nós. E o que a gente precisa fazer? Nos revestir. Nós precisamos nos revestir-se. Tem um exemplo. Não sei se aqui alguém conhece o pastor Paulo Borges. Ele tem facilidade para pegar pessoas na rua, adotar pessoas que estão
muitas vezes morando na rua, na prostituição, enfim. E ele adotou uma menina de 15 anos, tirou ela da prostituição e das drogas. Ele chegou, levou ela para casa e apresentou toda a família, levou ela para a sala e falou: olha, essa sala aqui, ó, é sua sala agora. A televisão aqui, você pode ligar, você pode assistir, é sua. Levou ela na cozinha, mostrou: olha, a cozinha aqui é sua. A geladeira, você pode abrir, pegar os alimentos que estão aqui dentro, pode comer à vontade, é tudo seu. Levou ela no quarto dela e mostrou: olha, esse é o seu quarto, a sua cama, você fica à vontade aqui. E um belo dia ele acordou de madrugada e foi até o quarto dessa menina. A hora que ele entrou no quarto, ele viu ela dormindo no chão. E ela tinha uma cama macia para ela dormir, mas ela dormiu no chão. Por quê? Ela era viciada em dormir no chão. Ela estava acostumada com aquilo e ela não conseguiu se adaptar, né? E muitas vezes nós somos viciados em viver no meio do pecado. Mas nós fomos adotados, nós temos uma nova família, nós temos um novo pai. Nós precisamos nos revestir dessa nova identidade, nos revestir dessa nova natureza, para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. Nós somos filhos chamados à santidade. Nós fomos feitos santos em Cristo Jesus, e essa é a nossa identidade, santificados em Jesus Cristo. A gente pode até não estar vivendo de acordo com essa natureza, e o que acontece muitas vezes, né? Mas aos olhos do Pai, você é santo, nós somos santos, separados para Ele. Essa é a nossa natureza por meio do Espírito Santo, Ele nos santifica. Então, santo é separado para uso exclusivo de Deus. Nós somos separados para uso exclusivo de Deus, nós somos santos. Por isso é muito importante o discipulado ou um momento de comunhão com seus pastores ou líderes, porque ali você pode ser instruído, ajudado, ser corrigido com amor e ensinado a viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem situações que às vezes as pessoas procuram e querendo falar: olha, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, e assim a gente está: olha, esse é um velho homem seu. Agora, a partir de agora, você é um novo homem. Você entenda que você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. O velho homem fazia essas coisas, o novo homem não. Viva como um novo homem. A nossa geração, ela é marcada por uma autonomia e autenticidade. A gente quer ser o que a gente quer. Nós somos... Deixa eu achar a palavra aqui que me sumiu. Nós somos senhores de nós mesmos. As pessoas criam diversas definições, por exemplo, do que é sexualidade. Tanto que existem várias letras aí, no mundo que definem a perspectiva de sexualidade de cada um. Enquanto Deus define em homem e mulher. O que o homem tem em si é o desejo de se definir conforme ele quiser, porque ele é o rei da vida dele. Pensa comigo, meu telefone, é um telefone celular. E se amanhã, eu levantar de manhã e ele aparecer uma notificação aqui para mim e falar assim: ó, a partir de hoje não sou mais telefone, eu sou uma moto, você monta em mim e anda em mim. Irreal isso, não é? É ilógico, não tem lógica. É a mesma coisa que a gente estiver andando na rua e uma árvore fala assim: olha, eu não sou mais uma árvore, agora eu sou uma bicicleta. Eu vou sair daqui rodando. Pedala em mim. Por quê? Isso é uma criatura. Quem definiu o que ele deveria ser foi o Criador dele, a pessoa que criou isso. Ele não tem autonomia para definir o que ele quer ser. Assim como a árvore, ela é uma criatura. Ela não tem autonomia para decidir o que ela quer ser. Assim somos nós. Nós somos criatura de Deus.
E quem define o que nós somos é Deus. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então não adianta a gente querer ser o que a gente não é. Nós temos que aprender a viver do jeito que nós somos, do jeito que nós fomos criados. Não existe essa de, eu nasci no corpo errado. Gente, tem gente que ainda fala de, não, a pessoa nasceu no corpo errado. Gente, você está falando que Deus fez algo que não é perfeito. E o nosso Deus, Ele é perfeito. A Bíblia diz que Deus é perfeito. Nós cremos que Deus é perfeito. E Deus faz todas as coisas perfeitas. Não é verdade? Abre em 2 Coríntios 5,16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o nosso lugar de descanso. Não importa o que você fez na carne antes de conhecer a Cristo. A partir de agora, nós estamos nele. Você é nova criatura, você está nele. Não importa o seu passado. O que importa é daqui para frente. Até teve um episódio que nós estávamos com o pastor Luiz Quirino, se eu não me engano, depois do culto de domingo, a gente estava jantando, e ele estava falando de uma pessoa que procurou ele, que tinha um passado muito bagunçado e tudo mais, e se converteu. Aí ele falou assim, olha, não quero saber do seu passado, eu quero saber de aqui para frente. Daqui em diante, você é nova criatura, você tem que mudar daqui em diante. Assuma a sua verdadeira identidade. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem uma nova identidade, e nós temos que assumir essa nova identidade, essa verdadeira identidade. Esse é o primeiro ponto sobre a nossa identidade, sermos que Deus nos criou para ser. Para resumir esse primeiro ponto, eu poderia dizer assim: desenvolver a nossa salvação é primeiramente ser como Jesus em nossa natureza santa. O nosso viver é Cristo. Eu vou parar por aqui hoje, porque tem muito mais, e se eu for continuar a partir do segundo ponto, nós vamos sair daqui muito tarde e eu não quero atrasar o culto dos jovens. Nós temos ainda alguns recados, mas eu quero convidar você a voltar semana que vem, que nós vamos continuar essa mensagem. Nós vamos falar o segundo ponto, tá? O segundo ponto dessa mensagem, que é sobre a nossa vocação, sobre agirmos de acordo com a nossa nova natureza em Cristo. Tá, então eu convido você a voltar a estar aqui novamente semana que vem, para a gente poder dar continuidade a essa mensagem. E vai ser tremenda na nossa vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo tem queimado, tem ardido muito essa mensagem no meu coração essa semana. Eu estava hoje à tarde preparando, eu falei para a Jéssica, não sei se todo mundo vai sentir do jeito que eu estou sentindo, mas em mim está queimando muito. E eu sei que Deus vai fazer algo tremendo até o final, em nome de Jesus. Eu queria ter algum recado, tem aviso? Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Que o Senhor possa continuar falando e desenvolver o desejo, Pai, de querer aprender mais de Ti, Pai. Senhor, traga essas pessoas novamente na semana que vem. Traga mais pessoas, Pai, os que estão na internet nos assistindo, para que possam vir desfrutar dessa mensagem aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo.